Boa noite, irmã Teodora. Boa noite, dona Vasti. Tudo bem com vocês? Vocês estão conseguindo me ouvir e me ver? Douglas e Janice, boa noite. Dona Ieda, boa noite, Dona Ieda. Deus abençoe a vida da senhora. Boa noite, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Me dê um retorno aí, por favor. Vocês estão conseguindo me ouvir e me ver bem? Amém, irmã Teodora. Vamos orar sim, tá bom? Maravilha, dona Vasti. Obrigado pelo retorno, tá? Maravilha, irmãos. Hoje eu queria trazer alguns versículos bíblicos para que a gente possa... Deixa eu anotar esse nome aqui. Para que a gente possa meditar na palavra do Senhor Jesus. Tá bom? Irmã Terezinha, boa noite. Irmão Berigui, Deus abençoe. Ô Dário, boa noite, Dário. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Tudo bem? Meus irmãos, enquanto os demais vão entrando aí na nossa sala de oração, eu queria te convidar a você pegar a sua Bíblia, colocá-la aí perto de você, porque nós vamos ler alguns versículos e alguns capítulos de aproximadamente 3 livros da Bíblia Sagrada, tá bom? Eu não sei se vocês se lembram, mas se eu não estiver enganado, ontem ou ontem de ontem eu mandei uma mensagem, né, no WhatsApp aí, daqueles que eu tenho aqui, né, das pessoas que eu tenho. E é sobre aquele tema que eu vou falar, sobre a questão da tempestade na vida do cristão e a maneira a qual nós devemos olhar para elas, né? E aí nós vamos observar essa questão olhando para o texto bíblico e dele a gente vai extrair algumas verdades essenciais para nós, tá bom? Acredito que o áudio esteja bom, né? A dona Basti já deu um retorno. Então eu vou fazer uma oração para a gente dar início aqui ao nosso momento, tá bom? Vamos orar? Pai, nós engrandecemos o Teu nome, nós reconhecemos o Teu poder, a Tua autoridade e a Tua soberania sobre a nossa vida. Te agradecemos por este dia, agora já à noite, e nós não temos dúvidas que a Tua presença poderosa e ativa na vida dos Teus filhos foi de forma eficaz. Grandes foram os livramentos que o Senhor nos deu e deu à nossa família. Livramentos esses que muitas das vezes não percebemos, mas os Teus anjos estavam ali cortando todo o laço, todo o embaraço e nos dando direção ao caminho a prosseguirmos. Rendemos graças ao Teu nome e reconhecemos firmemente que o Senhor está conosco. E é isso que importa para a gente. Assim como Moisés disse ao Senhor que ele não ia se o Senhor não fosse,
essa também é a nossa afirmativa. Nós só vamos avançar se o Senhor for com a gente. Oh, meu Deus, esteja com a gente, como de fato já está. Direciona, fala com a gente através da Tua palavra. É o nosso anseio, o nosso desejo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. O Paulo entrou. Aí também, Deus abençoe a sua vida, Paulo. Meus irmãos, nós vamos usar aqui um texto base para que a gente possa começar a nossa exposição. E esse texto ele está em Mateus capítulo 8, versículo 23 ao 27. Se você tiver com a sua Bíblia na mão, por favor, abra aí e acompanhe comigo esse texto maravilhoso. Mateus diz assim em seu evangelho, olha, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, chamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Glória a Deus por isso. Meus irmãos, o termo usado no Novo Testamento para a palavra tempestade, ele está associado já na sua transliteração para o nosso português, em nossas Bíblias, ele está associado à ideia de dificuldades, a ideia assim de tribulação. Ele traz uma ideia de alteração repentina ou drástica em um momento a qual nós estamos vivenciando. Na verdade, de modo geral, a tempestade ela se refere, a uma variação climática, podendo ser um grande temporal, um vendaval, ou figura, ou nós podemos usar assim a figura de linguagem, que aí ela tem um sentido de perturbação na vida de quem passa por uma grande prova ou assolação, Haja vista que em alguns momentos nós deparamos com alguns crentes e às vezes eles dizem assim, eles usam essa figura de linguagem, Você pergunta, como que você está? Ele fala, rapaz, estou numa tempestade. Aí quando ele diz que ele está na tempestade, ele está dizendo que está passando por algum momento difícil, ele está passando por alguma tribulação, ele está passando por alguma dificuldade que ele interpreta como que se fosse uma tempestade na vida dele. E isso nós vamos observar alguns textos agora com essa perspectiva, tá bom? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos encontrar na Bíblia a palavra tempestade em vários contextos, tá? Muitos deles, seja ele no sentido, vamos dizer assim, de efeito natural, Uma tempestade de efeito natural, O céu se fecha e aí os ventos assopram e de repentemente a chuva cai. Existe na Bíblia essa conotação também no efeito natural da tempestade. Mas na Bíblia também nós vamos encontrar
no âmbito sobrenatural. E aí, quando eu falo no âmbito sobrenatural, não estou falando de miticismo, não. Eu estou falando de vontade do Senhor e de permissão de Deus, tá? E o que é marcante para nós é que sempre veremos homens de Deus, observe isso, nós sempre veremos homens de Deus em meio às tempestades. E isso, irmãos, é antigo também, porque nós vamos ver homens de Deus vivendo ou passando por dificuldades ou tempestades mesmo, tempestades no seu efeito natural, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Mas eu quero te dizer que, consequentemente, nós veremos o nosso Deus agindo. Tá? Eu quero que você grava isso. Nós vamos ver o nosso Deus agindo sobre a tempestade ou por meio da tempestade. Por que isso? Porque ele é soberano. Porque ele tem o controle de tudo que ele criou na palma de suas mãos. E eu, para afirmar aquilo que eu estou falando com vocês, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá. Vamos começar no Antigo Testamento? Abrisse a sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 4. Dá uma olhada comigo para você ver. O texto bíblico diz assim: o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. O que eu quero com esse texto, meus irmãos? Eu quero te mostrar que a tempestade nesse texto de Jonas, a tempestade serviu para que o profeta voltasse para o centro da vontade de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque na história de Jonas, por exemplo, a tempestade ela surge como consequência da desobediência do profeta. Quando você pega o capítulo 1 por completo, você vai entender o contexto dessa tempestade dentro do texto. E aí vale a pena nós abrirmos um parente aqui para vermos na própria narrativa do texto de Jonas, no capítulo 1, que enquanto os marinheiros da embarcação aonde Jonas estava escondido lá no porão, porque lembra que Deus mandou ele ir para Nínive, ele achou que não era preciso, não quis ir, entrou em uma embarcação, entrou para o fundo do porão e ficou lá. Então, o Senhor fez com que essa tempestade viesse sobre a embarcação, a ponto dos marinheiros começarem a jogar as coisas para o mar, porque, devido ao peso que estava dentro do barco, consequentemente o barco viraria. Mas o que a gente observa no texto é que enquanto os marinheiros não jogaram Jonas para fora do barco, a tempestade não cessou. Não é engraçado? Então você vai ver que há uma tempestade e você vai ver que nessa tempestade Deus está agindo em direção aos seus propósitos e ao seu decreto. O profeta se esconde, o profeta sai do centro da vontade do que Deus tinha direcionado ele, mas uma tempestade se levanta no meio do mar e faz com que os homens daquela embarcação jogassem o profeta para o mar, o vento cessou, as ondas acalmaram, automaticamente a baleia veio, o peixe grande, o grande peixe, como você quiser entender, veio, engoliu Jonas, e aí você já conhece a história, o desenrolar do capítulo 1, para o capítulo 2, para o capítulo 3, né, que Jonas ele se encontra ali dentro do ventre daquele grande peixe, clama ao Senhor, e o Senhor dá direcionamento àquele grande peixe,
que coloca Jonas para fora e Jonas volta para Nínive para poder fazer aquilo a qual Deus tinha mandado fazer. O outro texto que eu queria trazer para vocês é o texto que nós usamos de base para a gente iniciar aqui a nossa reflexão, que é o Evangelho de Mateus, capítulo 8, o texto 23, do versículo 23, que diz assim, Mateus: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Mais uma vez nós vamos ver a tempestade assolando homens de Deus. Quando Jesus acalmou a tempestade, narrada no Evangelho de Mateus, capítulo 8, foi mais um sinal, né, mostrando a divindade de Jesus Cristo. Mostrando para os seus discípulos, naquele momento que ele está dormindo, porque assim, os seus discípulos, eles eram pescadores, conhecia o local onde eles estavam, sabia de todas as dificuldades que se poderia enfrentar naquele local onde eles estavam, mas a tempestade foi tão grande a ponto dos próprios pescadores, seus discípulos, sentirem medo. Por quê? Porque Deus estava agindo em meio àquela tempestade. Porque quando os discípulos correram para Jesus e disseram para ele: Senhor, nós vamos morrer aqui. O Senhor não tem pena de nós? Socorre-nos. Então Jesus levanta e pede ao Pai. E aí ele dá ordem aos ventos. E ele dá ordem ao mar. O vento cessa, o mar se acalma. Mais uma vez nós vamos ver ele trabalhando através da tempestade para demonstrar para os seus discípulos que ele tem poder e autoridade sobre tudo e sobre todos. Um outro texto que vai trazer uma narrativa também embasada na palavra tempestade é o texto de Atos, capítulo 27, versículos 18, 19 e o 20. Mas nós vamos se atentar aqui a um versículo só, e aí ele vai ser narrado da seguinte forma. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. Esse texto, irmãos, ele é um texto retirado daquela narrativa onde Paulo se encontra preso e ele vai ao encontro do imperador. E aí, no momento que eles estão ali na travessia, há uma grande tempestade e começa a assolar o barco. Todos ficam preocupados, são 276 pessoas dentro daquela embarcação, vários presos e mais aqueles que trabalham, os marujos que trabalham ali naquela embarcação. Então, durante a tempestade que acarretou o naufrágio de Paulo, nós vamos ver que Paulo teve a oportunidade de pregar o evangelho para 276 pessoas que estavam a bordo daquela embarcação, e você vai ver essa quantidade de pessoas em Atos 27, lá no versículo 37. Agora veja comigo, no versículo 23 e 24 de Atos 27, o que Paulo diz no momento a qual ele está pregando dentro daquela embarcação. Ele fala assim, olha: pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que compareça perante César. Deus, olha, observa isso, irmãos. Deus, por sua graça,
deu-lhes a vida de todos os que estão navegando com você. Meus irmãos, entenda uma coisa. No livro de Atos, essa tempestade, ela serviu, sabe para quê? Para trabalhar o coração daquelas pessoas que estavam naquela embarcação. Eles achavam que iriam morrer. Paulo aproveita a oportunidade do que está acontecendo, os corações contritos e com medo do que não chegariam à terra seca. Paulo então começa a sua pregação do evangelho dentro daquela embarcação. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? A tempestade no livro de Atos, capítulo 27, a tempestade serviu para que o evangelho fosse anunciado e almas se rendessem à graça salvadora de Jesus Cristo. Agora eu quero aplicar para você, ou eu quero te mostrar, ou eu quero fazer com que você faça uma introspecção agora, neste momento. Por quê? Porque talvez você esteja enfrentando alguma tempestade na sua vida. Lembra que eu disse que tem a tempestade natural e tem aquela tempestade do sentido figurativo? Que quando a gente passa por um momento de aflição, de dor, de perseguição, então nós entendemos, usando uma linguagem figurada, que nós estamos passando por uma tempestade. É sobre isso que eu quero falar com você. Talvez você esteja enfrentando alguma tempestade em sua vida. As ondas têm balançado o seu barco. O vento tem soprado muito forte. E aqui o barco, irmãos, nós usando uma tipologia, nós poderíamos dizer que é a sua família, nós poderíamos dizer que é a sua vida. Irmãos, nós poderíamos aplicar isso muito bem aplicado dentro do nosso contexto no século 21. Talvez as ondas estejam sim balançando o seu barco. Talvez os ventos estejam fortes, sim, soprando o seu barco. Talvez o sentimento que você está agora dentro do seu coração seja que parece que você vai naufragar. Parece que você não vai sair dessa tempestade. Parece que o vento cada vez mais sopra com mais força. Parece que as ondas, as dificuldades, as perseguições, parece que elas aumentam a cada ponto que o vento sopra. E você vai andando, e o vento vai soprando, e as ondas vão aumentando, e parece que você não vai conseguir vencer essa tempestade na sua vida. Você já parou para pensar que é possível que o Senhor esteja usando essa tempestade da mesma forma que usou com Jonas? Eu queria te induzir a pensar assim. Você já pensou que essa tempestade, que Deus talvez esteja trabalhando por meio ou através ou sobre essa tempestade que você está vivenciando na sua vida? Você já pensou nisso? Talvez você é um Jonas. Talvez essa tempestade, essa ventania, essas ondas gigantes que estão se levantando, e quando você pensa que parou, de repentemente a onda se levanta e o vento começa a soprar e o barco começa a balançar. Talvez você esteja hoje na situação que Jonas esteve, que o capítulo 1 narra. Talvez essa tempestade seja assim para que você volte para o centro da vontade de Deus para a sua vida. Talvez essa tempestade seja para que você faça aquilo para o qual nosso Deus te criou para você fazer. Glória a Deus. Nós temos um Deus que trabalha
Nós temos um Deus ativo na vida dos seus filhos. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem ao Senhor e que aguardam o seu retorno. Então nós temos que entender que até a tempestade, até os ventos, até as ondas que se levantam, elas podem sim cooperar para um bem maior. Debaixo, claro, da direção de Deus e dos decretos do Senhor. Mas talvez, meu irmão, você esteja vivenciando essa tempestade como aqueles discípulos. Os discípulos do Evangelho de Mateus, capítulo 8. Talvez essa tempestade seja a mesma que os discípulos enfrentaram. Talvez o que o Senhor deseja com essa tempestade é que você reconheça de verdade dentro do seu coração, na sua alma, que Ele tem o poder para fazer todas as coisas. Talvez seja isso. Talvez esse vento que sopra, essa onda que se levanta, essa loucura, esse desespero, como daqueles discípulos que correram, enquanto a onda batia no barco, enquanto o vento soprava, enquanto o barco ia à deriva, Jesus dormia. Jesus dormia. Mas os discípulos não, pescadores, homens que conhecem de água, de mar, de barco, de vento, de ondas, esses entraram em desespero. Talvez o seu desespero hoje não é porque você quis vivenciar essa tempestade, não é porque você não conhece que a tempestade vem e depois ela vai, mas é porque você precisa reconhecer dentro, no fundo da sua alma, que só Deus tem o poder de resolver todas as coisas. Talvez o que nós precisamos fazer, como aqueles discípulos fizeram, é correr para chamar, para clamar por Jesus e pedir para que Ele socorresse-os. E hoje também nós precisamos de socorro da parte de Jesus. E Ele está pronto, porque nós vamos ver na narrativa de Mateus capítulo 8 que Jesus se levanta naquele momento e dá ordem ao mar e ao vento. E a narrativa vai descrever que o vento cessou e o mar acalmou. Talvez é isso que você esteja precisando. Talvez é isso que falte para que essa tempestade acalme-se. Reconhecer, mas reconhecer não de falar, reconhecer de viver, de na prática, de mostrar, na vivência do dia a dia, que Deus tem o controle da sua vida e que é só nele que nós temos a resolução de todos os nossos problemas. Amém? Quem sabe, talvez, essa tempestade seja a mesma que soprou o barco aonde Paulo se encontrava. Talvez você não é o Jonas. Talvez você não é aqueles discípulos que correram, que gritaram, que clamaram no desespero, achando que iria morrer. Talvez você seja um Paulo. E aquela tempestade que assolou o barco de Paulo, que acabou com o barco de Paulo, que destruiu o barco de Paulo, mas Paulo tinha uma promessa de Deus para a vida dele, porque o anjo do Senhor apareceu para Paulo e diz: olha, ninguém que está com você nessa embarcação vai morrer, ninguém perderá um fio de cabelo. Talvez é essa tempestade que você está vivendo. Talvez a tempestade está soprando tanto que você está vendo o barco sendo destruído. E que você olha para a sua dianteira,
para a sua retaguarda, pelas suas laterais, e você fala assim, não tem mais jeito, o barco está sendo destruído, a água está entrando para dentro desse barco, o naufrágio é certo. Mas talvez você tenha a mesma promessa do que Paulo tem. Eu quero dizer isso para você. Eu quero dizer para você que ninguém vai morrer. Paulo tinha essa promessa sobre a vida dele. E nós, como discípulos do Senhor, também temos as promessas do Senhor sobre a nossa vida. O nosso Deus nunca é pego de surpresa. Nosso Deus nunca está despercebido. Ele tem o controle de todas as coisas na palma de suas mãos. Glória a Deus por isso. Eu quero dizer para você uma coisa. Deus pode acalmar todas as tempestades. Todas. Eu não sei se essa embarcação é a sua vida relacional, amorosa, financeira, se essa embarcação é a sua família, se essa embarcação talvez seja a sua vida, a sua saúde. Eu não sei qual é a sua embarcação, eu não sei qual é o tipo de tempestade que está assolando. Eu só sei de uma coisa, Jonas teve que retornar para o centro da vontade do Senhor. Os discípulos tiveram que reconhecer que Jesus tem o poder de acalmar. E Paulo teve a oportunidade de pregar o Evangelho e alcançar 276 almas para o reino de Deus. Eu quero dizer que Deus pode sim acalmar qualquer tempestade. O salmista vai dizer no Salmo 107, nos versos 28 a 30, ele diz: na sua aflição, clamar ao Senhor, e eles o tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram. Eles se alegraram e Deus os guiou ao porto almejado. Palavra do salmista no Salmo 107. Em meio à tempestade, não podemos nos esconder e nem fugirmos do chamado. As tempestades revelam quem nós somos. As tempestades revelam quem verdadeiramente nós somos, dependentes, carentes, fracos, mas esperançosos pela presença salvadora e misericordiosa do nosso Deus em Cristo Jesus. As tempestades também revelam para nós quem é o nosso Senhor, quem é o Deus da nossa vida, quem é o centro da nossa vontade, porque o nosso Senhor é cheio de poder, é cheio de graça e é cheio de misericórdia. A tempestade também é a oportunidade de nós alcançarmos vidas. Talvez você não esteja passando por tempestade. Mas talvez você conheça alguém que esteja passando por tempestade. E talvez essa pessoa que está passando por tempestade, ela precisa de uma palavra sua. E é aí que você aproveita a oportunidade, porque Paulo aproveitou a oportunidade da tempestade, do naufrágio do navio para pregar para as pessoas. Se você não está passando por tempestade hoje, faça como Paulo. Olhe ao seu redor. Porque se alguém está passando por alguma tempestade, você terá a oportunidade de pregar o Evangelho para essa pessoa ou para essas pessoas. Que Deus abra os nossos olhos. Que Deus abra os nossos ouvidos, em nome de Jesus, para que possamos enxergar o agir de Deus, para que possamos ouvir a voz do nosso Senhor soando nos nossos ouvidos. Deus te abençoe,
Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua saúde. Que a graça, a misericórdia, a paz, a direção do Espírito Santo esteja sobre você em todo o tempo, em todo momento. Esse é o meu desejo para você nesta noite. Tá bom? Vamos orar para a gente finalizar esse tempo? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Curva sua cabeça onde você estiver agora e vamos clamar ao nosso Deus, em nome de Jesus. Senhor, Tu és bom, Tu és vida, Tu és poder. Senhor, Tu és graça. Deus, Tu és misericórdia. Pai, Tu és amor. Tu és perfeição. Tu és cuidado. Tu és direcionamento. Tu és paz, Tu és alegria, Tu és, oh meu Deus, Tu és tudo para a nossa vida. Perdoa-nos, Senhor, pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, por muitas das vezes errarmos na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de falar. Cuida do nosso coração, cuida da nossa mente, Senhor. Transforma a nossa vida a cada dia, a cada momento. Pai, nós entramos na Tua presença com um anseio, com o desejo de recebermos de Ti a Tua misericórdia. Mas primeiramente perdoa-nos, Senhor, porque nós não sabemos o que muitas das vezes fazemos. Erramos, Senhor, na tentativa de acertar, nós erramos. Tenha misericórdia de nós. Que as Tuas mãos poderosas, a Tua mão direita, a Tua mão que direciona, a Tua mão que cura, que salva, que liberta, Senhor, que essa mão esteja sobre nós agora, neste momento, como de fato já está, nós não temos dúvidas, mas nós estamos aqui como aqueles discípulos, clamando por socorro da Tua parte. Vá ao encontro de cada um dos meus irmãos, visita-os com o Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo agora neste momento possa testificar no coração dos meus irmãos essa palavra do Senhor para nós, que o Senhor age também em meio às tempestades, leva-nos, Senhor, para o centro da Tua vontade, mostra-nos, Senhor, abre os nossos olhos e ouvidos para que nós possamos Te ouvir e entender que o Senhor é do Senhor que procede todas as coisas. Nos dê oportunidades como o Senhor deu a Paulo de pregar o Teu Evangelho e alcançarmos alma para o Teu reino, Senhor. Ajuda a gente. A gente precisa de Ti. Não dá para caminhar sem a Tua presença. Não dá para dar 2 passos para frente se o Senhor não estiver com a gente. Ajuda a gente. Por favor. É a nossa oração, Senhor. E eu quero orar. Eu quero orar pela irmã Teodora, Senhor. Tenha misericórdia da vida da irmã Teodora. Cubra ela com as Tuas mãos fortes, poderosas, mãos milagrosas. Cuida da irmã Teodora, refrigera o coração, traz à memória dela a sua certeza de salvação, que o Senhor é um Deus fiel e que cumpre todas as suas promessas, independente de nós. E que nada em nós limita o Teu agir. Eu quero orar também pelo Everardo. Toma ele nas Tuas mãos. Cubra ele, eu não sei o que está acontecendo com ele, mas o Senhor sabe, visita ele. Pai, se for por cura, que as Tuas mãos
possa estar sobre ele curando. Se for por direcionamento, que o Senhor direcione ele através do teu Espírito, que os teus anjos acampem ao redor do Everardo. Eu quero te pedir também pela vida da Ione, a vida do Robson. Obrigado, Senhor, pela vida da Ione e pela vida do Robson. Obrigado pelo privilégio que eu tive naquele domingo, depois do culto, de ver o Robson naquela cadeira pro lado de fora, tomando uma fresca, e a Ione mandando ele chutar, e ele chutava. A Ione mandando ele mexer com a mão, ele mexia com a mão. Senhor, obrigado, meu Deus, por fazer com que nós olhamos esses detalhes, Senhor, e vejamos o teu milagre acontecendo na vida dos nossos irmãos. Cubra a Ione com as tuas mãos, dá força, perseverança, graça, misericórdia. Pai, vai cobrindo, Senhor, todos os detalhes, todas as restas, Senhor, tudo que precisa, Senhor, ser renovado dentro da Ione, de esperança, de força, de saúde. Pai, o Senhor é o Deus que pode fazer tudo isso, Senhor. Na mesma proporção, nós pedimos pela vida do Robson. Senhor, entra como de fato já está entrando com providências, os nossos olhos já estão podendo ver os teus milagres acontecendo, Senhor. Faz a tua vontade, pois a nossa é ver o Robson novamente lá no púlpito, tocando os louvores, nos conduzindo em adoração a Ti, Senhor. Tenha misericórdia da vida do Robson. O que para nós é difícil, para o Senhor é fácil. Nós estamos em oração pela vida dele, pela vida da Ione. E não só nós, como a Ione me disse naquele domingo, vários estados do nosso Brasil orando pela vida do Robson. Pai, ouve a oração dos teus servos. E responda-nos, Senhor, segundo a tua vontade e misericórdia. Pois o nosso maior desejo é vê-lo novamente te adorando dentro da igreja, Senhor. Eu quero te entregar o pastor Eldo nas tuas mãos, o conselho da nossa igreja nas tuas mãos. Eu quero te entregar o grupo de louvor da nossa igreja nas tuas mãos, as crianças, a SAF da nossa igreja nas tuas mãos. O CESP nós entregamos nas tuas mãos, cada um daqueles médicos, cada um daqueles voluntários, cubra-os com as tuas mãos poderosas e fortes e presente em nossas vidas. Oramos também, Senhor, pelas nossas células, que pessoas se convertam, Senhor, e pessoas se acheguem a nós, nos dê condições e estratégia para alcançar almas. Toma nas tuas mãos a programação de sexta, sábado e domingo. Nos dê graça de falar daqueles 5 pontos da nossa fé, basilares da nossa fé reformada. Ajuda-nos, Senhor, a trabalhar aquilo no coração dos nossos irmãos. Leva aquelas 30 e poucas pessoas para dentro daquela igreja com os corações e mentes abertas para ver a tua palavra, ouvi-la e guardar no coração para que eles sejam libertos de todas as amarras legalistas que nós temos visto por aí. Tenha misericórdia de nós. Seja com a gente. Cuida da minha casa. Cuida da minha família. Toma o Gabriel, a Priscila. Toma a minha vida nas tuas mãos. Toma a célula 12 nas tuas mãos. Pai, por favor, visita cada um dos irmãos. Nininha, Jurandir, Douglas. Oh, meu Deus, o Damásio, o Israel, o Vadinho. Pai, visita cada um desses irmãos que estão aqui online agora. Irmã Varti, a irmã Teodora, a Ione. Pai, toma todos esses irmãos nas tuas mãos, Senhor. Cubra-os com a tua graça e misericórdia e ouve as nossas orações e nos responda no seu tempo. Mas o que nós te pedimos é que o Senhor nos prepare para esperar o seu tempo. Nos prepare para esperarmos o teu agir, o teu mover. Mas enquanto esperamos, abra os nossos olhos e abra os nossos ouvidos, para que possamos ver o milagre, para que possamos ouvir a tua voz
nos direcionando a todo tempo, a todo momento. Louvado e engrandecido seja o seu nome. Nós oramos em nome do seu Filho. Amém e amém. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Uma boa noite. Uma noite de descanso, de paz, de graça e de misericórdia. Se um de nós que estamos aqui nesta sala tem alguma coisa para ser resolvida amanhã, alguma pendência, algum problema, algo que precisa ser resolvido e que essa pessoa esteja aqui com a gente e não sabe como resolver, Senhor, que o Senhor entre com providência na vida dessas pessoas. Porque o dia da manhã te pertence. E se nós, mais uma vez, formos alcançados com a sua misericórdia no dia de amanhã, com certeza nós seremos vitoriosos em Cristo Jesus. Fica com Deus, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida. Tá bom? Um abraço. Obrigado por vocês ficarem me escutando aí. Que o Espírito Santo fale melhor o seu coração. Um beijo para vocês. Fica com Deus.